muita gente desvaloriza mesmo, porque entendem o balé de forma errada. Eu tenho certeza que algum de vocês aí, você já passou por essa situação de estar num local e a pessoa falar isso. Ah, é balé escolar. Eu escutei de pais de alunos, sabe? Toda prof plena se baseia em 3 pilares: encantamento, compreensão e execução. E nesse manual eu vou abordar todos os tópicos necessários para te tornar uma prof plena de verdade. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos ao manual para ser a prof plena, para ser a professora plena, o professor pleno, né? E o que é que nós vamos falar sobre isso? Qual é o objetivo de tudo isso, né? Então, nesse manual, nós vamos explicar para vocês, eu vou explicar para vocês todos os tópicos que são necessários para que você se torne essa professora plena, né? E o que é professora plena, né? É a professora que encanta. É a professora que encanta as suas alunas ensinando balé de verdade, não é isso? Então, muito bem, Laura, já tá com o papel e a caneta, ótimo. Então, fiquem aí com seu papel e sua caneta para anotar. Então, o que é prof plena? É aquela professora que encanta as suas alunas ensinando balé de verdade. Não é verdade? E sem ensinar outras coisas. É balé que a gente está falando aqui. Certo? Balé clássico. E eu preciso explicar para vocês como foi que tudo começou, como foi que, por onde começou essa história do prof pleno, né? Então, eu comecei muito nova, né? Eu comecei sendo auxiliar de turma, né? Na escola onde eu fazia aula. Então, foi meio que para pagar, porque eu era bolsista, né? Então, foi meio que para pagar tudo aquilo, né, que eu estava fazendo ali as aulas, então precisava, né, retribuir. E eu fui percebendo muitas coisas, claro, né? E dali eu saí para dar aulas, né, em outros lugares também. E eu fui percebendo algumas coisas que me deixavam demais, assim, indignada mesmo em relação à nossa classe, né? Em relação à nossa profissão. E o que era isso? Eu vou falar pra vocês agora uma situação que aconteceu comigo que pode já ter acontecido com você, essa situação. Então, eu cheguei, né, para ser contratada, eu já estava fazendo a entrevista lá com o diretor da escola, que é dono da escola, na verdade. E aí ele falou assim, quanto é que você cobra, o seu hora-aula, a gente trabalha dessa forma. Ele foi me passando como era que a escola queria, né, como é que a escola precisava de um professor de uma forma. E aí eu peguei e falei, não, eu dou aulas assim, assim, e explicando pra ele, sabe? Não tinha nada muito padronizado ainda nessa época, não. Eu estava testando as coisas, né? E aí ele pegou e falou assim, mas por que você cobra esse valor todo? A gente não vai pagar esse valor todo. Todas as professoras que nós contratamos são professoras, não é para dar aquele balé clássico, aquela coisa de academia, não. É o balé escolar. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele. Eu falei, primeiro, o balé é único. O balé é balé na academia, o balé é balé na comunidade, o balé é balé em qualquer lugar. Entendeu? O balé é balé na escola. Então não tem como eu chegar aqui e dizer pra você que eu vou dar uma aula. O que é que você tá querendo? Eu não tô entendendo. E aí ele falava, não, a aula aqui precisa ser uma aula, assim, uma coisa animada para as crianças gostarem de estar. Ele já tinha isso na cabeça dele também, que o balé é uma coisa chata, né? Então eu quero que a aula seja animada para as crianças estarem aqui. E eu quero também que seja aula bem dançada, sabe? Aquela coisa, porque a gente precisa de muitas coreografiazinhas para apresentações. E aí eu fui olhando assim e eu fiquei assustada, sabe? Aquela pessoa bem... Eu olhava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E eu falei pra ele,
Primeiro, eu não faria isso, porque você tá cobrando um valor. Primeiramente, eu fui um pouco ousada. Depois eu fiquei até um pouco nervosa com isso, mas primeiro, ele tava cobrando o mesmo valor que uma academia de balé cobrava, né? E ele tava realmente trazendo tudo do balé ali para dentro da escola, né? Dentro da escola regular. E não tinha como ele dizer que eu ia colocar, que ia ter uma professora lá que ia dar balé, sendo que não era balé, né? E eu falei pra ele, ó, se eu fizer isso aqui com você, eu vou estar comprometendo, além de tudo, o meu nome, é o meu trabalho. Eu não posso dizer pra você, imagina, uma aluna sai daqui da escola e vai pra outra escola, sei lá, uma escola de balé mesmo, e chega lá e diz, ah, eu tinha aula, mas era assim, assim, assim. Era brincando, era dançando só, era só fazendo isso, sabe? Eu tô comprometendo meu trabalho, porque essa aluna vai dizer lá no outro lugar e assim, ó, vai, por aí vai puxando, a gente sabe do jeito que é. A gente sabe que do jeito que podem me lançar, falar muito bem de mim, eu posso ser super bem divulgada, eu posso ser mal divulgada também, né? Então eu falava pra ele isso, eu disse que lá comigo não ia ser dessa forma. E aí eles realmente queriam me impor várias coisas, né? E até um certo ponto eu ficava com medo, né, de me impor e tudo mais, só que eu precisava me impor, porque eu não queria ficar naquela escola pro resto da vida, né? Eu queria que aquele meu primeiro trabalho, eu não sei se trabalho fora, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando a gente está na faculdade, o professor me falou isso, eu nunca esqueci, né? Que nós somos o que vai definir como vai ser a nossa carreira, a nossa forma de dar aula, é o nosso primeiro trabalho, né? Se eu chegar no meu primeiro emprego, aquele emprego realmente fixo e tudo mais, e for uma forma totalmente jogada, eu tiver tudo de mão beijada, tudo, isso vai definir muito minha vida, sabe? Por quê? Porque eu vou me acostumar com aquilo. Eu vou me acostumar e aí, pra mim, eu não sei se isso vai ser bom pra minha vida ou se vai ser ruim. Eu já vou estar acostumada com tudo aquilo, entende? Então, isso foi mexendo muito com a minha cabeça, entendeu? E eu faço tudo isso justamente porque que eu tô fazendo isso, né? Falando sobre essa professora plena, o porquê você precisa ser professora plena, porquê que todo mundo deveria ter esse cuidado, né? Eu fiz faculdade de educação física, Renan. E por que... Gente, eu vou beber um pouquinho d'água. Vocês estão percebendo que eu tô um pouco ofegante, né? Lembra que eu falei pra vocês do meu problema? Estou desse jeito. Vamos lá, continuar. É justamente por essa indignação, dessa desvalorização da nossa classe, né? Muita gente desvaloriza mesmo porque entendem o balé de forma errada. Eu tenho certeza que algum de vocês aí, você já passou por essa situação de estar num local e a pessoa falar isso. Ah, é balé escolar. Eu escutei de pais de alunos, sabe? É balé escolar. É balé. Eu vou botar minha filha, pronto. Teve uma situação muito, muito interessante. Uma mãe falou assim: ah, Mônica, é tão maravilhosa, minha filha vem crescendo tanto, eu te agradeço muito. E eu queria te pedir uma coisa. Eu sei que você tem uma escola. Isso lá na época que eu tinha minha escola. Sei que você tem uma escola. Eu queria levar minha filha pra lá, porque eu quero investir mais nela. Aí eu, tudo bem, mas a mesma aula que ela tá tendo aqui, ela vai ter lá. Ela, mas como assim? Não entendo. Eu achava que aqui era uma coisa muito superficial, né? E eu, não mesmo. Aqui ela aprende balé clássico mesmo. Eu ensino tudo passo a passo pra ela do mesmo jeito que eu ensino lá na minha escola. Então não tem porquê,
né? Você tirar ela daqui pra ir pra lá. Mas se quiser, eu vou aceitar, vai estar de portas abertas minha escola. Mas é a mesma coisa, né? E aí ela ficava assim, sem entender, porque professores que já passaram por lá antes de mim eram assim, eram brincadeiras, as crianças não sabiam, não aprendiam, só copiavam, né? Deixa eu ler aqui uma coisinha que vocês estão falando. Renan, às vezes acho que a educação física vai na contramão da dança. É, assim, eu achava, Renan, mas depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ela me ajudou muito em alguns pontos, pra te falar a verdade. Paty, sim, 2 vezes já aconteceu com você, né, Paty? Stephanie, essa parte foi diferente pra mim, Mônica. Eu estou agora agora me despedindo do meu parceiro de trabalho, mestre da dança de salão, que vai para fora do país e vou ter que recomeçar. Ai, Stephanie, vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas você não vai precisar recomeçar, não. Você vai continuar a sua história, tá bom? Então, continuando, eu precisava expor isso pra vocês, entendeu? Eu precisava porque eu sei que muita gente passa por isso. Eu sei que muitas professoras passam por isso. Mas eu quero que vocês entendam o que é realmente uma professora plena, um professor pleno de verdade. Um professor, o que é pleno? Vem de plenitude, né? Vem de algo completo, né? E eu tinha essa necessidade de definir isso. A gente precisa dar nomes para as coisas, né? Para que a gente entenda realmente de onde vem, né? Do mesmo jeito que a gente precisa dar nome aos nossos sentimentos para que a gente realmente seja uma pessoa centrada. Pois é, e eu precisava definir isso de uma forma concreta, né? E porque você encantar uma criança não é difícil, né? Encantar uma criança não é difícil. Você chega, você faz lá uma aula de princesa para ela, a criança vai brilhar os olhos, como os meninos faz uma aula que tem o super-herói e isso, todo mundo vai se encantar, vai brilhar o olho. Mas quando você realmente tem que fazer a criança ser encantada pelo balé de verdade, aí que o bicho pega mesmo, entendeu? O bicho pega. Então, é essa definição, sabe? A professora plena, ela tem 3 pilares, professor e professora plena. Tem 3 pilares. E quais são esses pilares? Anota aí. Deixa eu dar uma beber aqui que eu tô... 3 pilares, anota. Primeiro pilar, encantamento. Segundo pilar, compreensão. E terceiro pilar, execução. Encantamento, compreensão e execução. São os 3 pilares de uma professora e de um professor pleno, certo? Se a professora tiver 2 pilares desse aqui, não é, né? Pleno vem de algo completo. E aqui, se você não tiver os 3, você não está completo. Tá faltando alguma coisa aí, tá bom? Então, você pode até me perguntar, Mônica, pra falar assim, né? Eu tenho 30 anos de aula, de carreira. Eu não preciso disso, minhas aulas já são boas, já são maravilhosas. Eu não tenho necessidade disso. E aí é onde entra. O mundo mudou. A cabeça das pessoas mudou, tudo é um processo de mudança constante, né? Então, sua aula não é a mesma daquela de 30 anos atrás. Hoje você não usa, sei lá, os mesmos materiais para dar uma aula, você não usa as mesmas músicas, até usa, né? Mas tudo vai se renovando. Tudo muda, né? Tudo muda, então eu preciso me adequar, porque senão vai chegar uma pessoa e vai tomar seu lugar, né? E vai tomar seu lugar. Eu acho que nada melhor do que a gente mostrar o tempo de hoje para pessoas que pensam dessa forma. O tempo de hoje de tudo online. Um professor de 30 anos de carreira, 20 anos ou mais,
ele jamais aceitaria dar aulas online, não é verdade? Mas o que foi que aconteceu? Entramos em isolamento, o país, o mundo, entendeu? Então, eu preciso me adequar ao que estou vivendo hoje, porque o que é que vai acontecer se eu não me adequar? Eu vou ficar para trás. Não tem aquela coisa de eu estagnei, eu estou parada. Não, ou você tá subindo ou você tá descendo. Imagina a sua vida como uma bola numa rampa. Ou ela sobe ou ela desce. Tá bom? Então, tenha isso em mente. Não temos tudo. Ou o dia de amanhã eu vou ter que ser uma Mônica nova. De depois de amanhã eu tenho que ser melhor do que, entendeu? Eu preciso estar nesse processo todos os dias e estar com a minha cabeça aberta todos os dias, porque senão eu não vou me tornar a professora plena, eu não vou conseguir permanecer, né? Porque, como eu falei, é um processo, é essa constante mudança, tá bom? Outra pergunta que vocês podem... Gente, se você estiver muito rápido, vocês podem falar aí também, tá bom? E colocar perguntas, tá certo? Sobre isso, ou alguma dúvida, ou enfim. Você pode até chegar pra mim e falar também que existem vários métodos hoje. Existem vários métodos hoje em dia, todo mundo cria um método. Por que é que eu devo acreditar no que você tá falando, Mônica? Enfim, gente, o foco é a criança, né? O foco de tudo ali é a criança e o conteúdo é clássico. O foco é a criança e o conteúdo é clássico. Hoje, a maioria dos métodos novos aí que existem é muito focado em brincadeira, né? Muito focado no encantamento da criança e o resto. Lembra lá dos 3 pilares? Cadê o resto? Onde é que fica? Né? Aí vai só dando uma pincelada na compreensão, outra pincelada na execução, né? E eu preciso ter os 3. Eu sou plena, eu sou completa, né? Não é uma coisa de uma pincelada aqui e outra pincelada aqui. Não, tá bom? Estou fazendo... A tia Cris, estou fazendo coisas que nunca pensei em fazer. Tá vendo? Acho maravilhoso quando pessoas falam isso. Cris, é impressionante mesmo, né? A gente viver num mundo onde a gente... Por isso que tem aquele ditado, nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Porque realmente a gente não sabe como é que vai estar o dia de amanhã. Então eu preciso me adequar àquilo, porque senão eu vou ficar para trás. Eu vou regredindo mesmo, tá bom? Outra coisa, você pode até pensar, Mônica, na teoria isso é muito lindo, olha, aprendi tudo, anotei tudo, mas e no pega, paga, pá, como é que fica, né? Quando eu sou uma professora nova, eu acabei de ser contratada e o meu contratante lá, o meu diretor, o dono da escola, ele quer que eu faça realmente, encante as crianças, ele quer que eu brinque com as crianças, ele quer que eu faça só dancinha com as crianças. E o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? Você acha que isso não aconteceu comigo? Você acha que isso não aconteceu comigo? Eu realmente passei por tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Eu passei mesmo, eu sou nova, mas eu passei por muita coisa, né? Porque eu sempre fui essa pessoa de ir atrás de coisas, né? Ir atrás de trabalho, de ir atrás do que eu quero realmente, né? Então, você precisa se impor. É o seu nome. Lembra do que eu falei pra vocês? Daquele que o meu chefe falou, eu quero isso, eu quero aquilo? Pois você fala, olha, professor ou diretor, eu preciso muito do emprego. Não vou mentir pra você, seja humilde. Eu preciso muito do emprego. Porém, eu vou estar comprometendo o meu nome, o meu trabalho. Se eu fizer isso aqui que você tá me pedindo, vamos botar um outro nome então? Vamos botar aula de recreação, aula de dança, aula de ritmos, né? Se você realmente... Porque isso aqui não vai ser clássico, não vai ser balé clássico, não.
entendeu? Então você pode simplesmente falar isso pra ele. Eu falei e na minha realidade, claro. Eu falei, eu expliquei como é que eu precisava trabalhar e deu certo. Deu muito certo. Eu tenho que falar pra vocês que isso, você pode até pensar assim também. Você precisa provar, né? Pra ele que o negócio vai funcionar. Aí você pode pensar assim também, mas eu acho que eu preciso de muito tempo pra provar pra ele que isso vai acontecer, que é desse jeito que eu preciso trabalhar. Eu preciso de muito tempo. Não vou dizer pra vocês que isso é um trabalho rápido, não, mas também não vou dizer que é um trabalho demorado, muito demorado, não. É a médio prazo, vamos pensar assim. É um retorno a médio prazo. É um retorno que eu garanto pra vocês, porque eu vivi isso. Em torno de 3 meses eu consegui passar tanta coisa para as minhas alunas. Eu consegui que as minhas alunas elas se encantassem com balé clássico de verdade. Eu consegui que as alunas aprendessem de verdade. Elas tinham uma compreensão de tudo que eu estava falando, que era incrível. E eu precisava que elas executassem. E elas executaram muito bem. Então, na minha realidade, foram 3 meses. E foi incrível. Eu recebi carta branca e deu muito certo, sabe? E se hoje eu sou quem eu sou, foi porque eu consegui me impor naquele trabalho. Porque talvez aquele trabalho teria me tornado outra pessoa se eu tivesse baixado minha cabeça. Entendeu? Então, eu preciso também me colocar como essa pessoa, né? De me impor pelos meus objetivos, né? Eu preciso muito do trabalho, eu preciso do dinheiro, mas eu também preciso ser reconhecida pelo meu trabalho. Será se eu vou querer pagar o preço de ser taxada como essa professora de recreação? Será se eu quero pagar esse preço? Será se eu não vou conseguir nunca ser essa grande profissional, ser reconhecida como essa grande professora? Entende? Então, é uma coisa que você precisa pensar, se você realmente quer, entendeu? Deixa eu dar uma paradinha aqui, que eu vi que vocês estão perguntando aqui. Estou amando... A Lames Costa. Estou amando o seu método, já estou colocando em prática, que bom! Cris, é verdade. O segredo está no segmento padrão, sensacional. Minhas aulas estão mais organizadas. Segmento padrão, a gente vai falar sobre isso lá na frente de novo, viu? Quando deixa a gente trabalhar é ótimo. É verdade. Quando deixa, eu passei por poucas e boas que vocês não têm noção, né? Vocês não têm noção. Ô, Gica, tudo bem? Obrigada, amigo. E aí, lembra, os 3 pilares. Eu preciso ter os 3 pilares. Eu preciso fazer o quê? A criança precisa se encantar, ela precisa compreender e ela precisa executar. Entendeu? Pra mim, na minha realidade, eu tive esse retorno por 3 meses, né? É pouco, não chegou a ser 3 meses, foi um pouquinho antes. Mas vamos arredondar esse negócio aí pra 3 meses, tá bom? Então, pra mim foi maravilhoso. E como é que você pode fazer, como é que você pode saber se você tá no caminho certo ou no caminho errado, né? Você precisa verificar. Quem aqui fez o workshop, estava no workshop do jogo do encantamento, eu falei sobre verificar lá no planejamento, né? Nós precisamos terminar a aula, e aí? A aula foi divertida? Sim. As crianças compreenderam? Sim. As crianças conseguiram executar? Não. E aí? Aí você tem que mudar toda a sua estratégia. As crianças se divertiram? Não. Mas elas compreenderam e executaram, mas elas não se divertiram. E aí? Então, realmente, lembra que eu falei pra vocês que encantar pelo balé é que aí o bicho ia pegar? Pois é, e é o que a gente vem trabalhando aqui. É o que a gente trabalha aqui diariamente, entendeu? Então, eu preciso fazer essa verificação, eu preciso anotar. Terminei minha aula, eu preciso saber como foi a minha aula, tá bom? Vamos lá.
A Paty. Trabalhei em uma escola que dizia que as aulas para as meninas eram balé clássico e para os meninos eram dança. Fiquei pouco tempo porque achei desnecessário. Lá onde eu dei aula, na verdade, nem menina a gente podia aceitar. E me disseram que era pra mim. Mônica, é você que tem que dizer que não aceita menino. Pois vocês não vão esperar. Não, jamais eu vou falar isso. Jamais eu vou dizer que não sou eu que aceito, que sou eu que aceito, ou que não aceito, né? É a escola. Não me coloque nessa posição porque eu acho errado. Se a escola não aceita, tudo bem. Eu tô trabalhando aqui, mas eu aceito. Não tem isso aqui não. E aí a escola conversou lá com a família do menino, entendeu? Então, até essas coisas chatas já aconteceu da mãe me pedir, porque o filho queria fazer, verdade, Renan, o filho queria fazer aula e a mãe não queria. E aí a mãe me pediu para conversar com o menino e dizer para ele fazer outro esporte, porque o balé era coisa de menina, nananã. Já aconteceu isso. Já aconteceu. E aí lembra daquele negócio que professora tem que dar uma de tudo, né? De psicóloga, tem que dar uma de educadora até da família. E aí eu falei pra ela. Eu falei, olha, balé não é coisa de menina não, só, né? Balé é pra menino, pra menina, pra gordo, pra magro, balé é pra todo mundo. Então, aí lá vai eu conversar toda aquela história, e enfim, mas realmente é muito complicado. É muito complicado trabalhar. Na escola que eu dou aula, os meninos têm medo de mim. Coisa de pai. É complicado, né, Cris? Mônica, qual o melhor método para os meninos? Eu uso o mesmo método. Claro que quando eu trabalho com meninos dentro da sala, né, eu sempre exijo mais do corpo dele, sempre exijo um pouquinho mais, né, sempre vou dificultando mais, mas é a mesma metodologia que eu uso, certo? Meu filho, Rita, meu filho faz balé há 5 anos e começou depois de grandinho, hoje ele tem 14, que coisa incrível! Ai, que legal! Eu fico muito feliz. Eu tenho uma amiga que ela colocou o filho dela comigo, né? E ele é muito fofo, gente, a cor mais linda do mundo. E eu acho incrível como eles são, sabe? Olha, você tem que fazer porque balé vai te tornar mais forte, vai te tornar um homem mais isso e aquilo. Gente, é incrível como ela ia falando sobre isso com ele, sabe? Eu achava, meu Deus, maravilhoso. Então isso me alegra muito. Então a gente precisa realmente também até colocar isso na cabeça dos pais, né? Colocar isso na cabeça desse povo. Então, gente, hoje, além da gente falar sobre todo esse manual, né, de como ser professora plena, como ser esse professor pleno de verdade, sem esquecer os 3 pilares, né? A gente precisa ter os 3 pilares. Me digam, vocês anotaram os 3 pilares? Você vai anotar bem grande e colocar assim num lugar que você possa ver. Num lugar, pode ser na frente da sua cama, na cabeceira da sua cama, pode ser no espelho do banheiro, pode ser na porta da geladeira, pode ser em cima da mesa, pode ser perto da janela, em todo lugar que você puder ver, entendeu? Porque você precisa passar por aquilo e se perguntar, eu tô fazendo certo? Eu tô indo por esse caminho? O caminho é esse aqui? Entendeu? A gente criou também um outro projeto. O outro projeto é Mão na Massa. Mão na Massa que vai ser focado em estratégias para te fazer se tornar essa professora e esse professor pleno, né? Estratégias que você vai poder utilizar dentro da sua sala de aula, tá bom? Então, a gente vai falar sobre esses pontos que você precisa entender
né? E nós, através de lives. E nós vamos falar também sobre vamos colocar realmente a mão na massa, tá bom? Então serão 2 lives por semana. Deu pra entender? Me digam aí. 2 lives por semana, tá bom? Amanhã é dia de mentoria. Tem umas professoras aqui do Aulinha Mágica. Sábado, Glaucia, é a nossa mentoria do Academy, viu? Laura entendeu, né? Renan entendeu, Giliardi entendeu. Ah, Gica. Gente, o Gica é um grande professor. Foi meu partner. Renan, Mônica, você é incrível. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada. Cris entendeu, Pati, Ingrid, Alice, muito bem. Então, nós temos encontro marcado toda terça e quinta. Terça e quinta às 8 horas da noite, certo? Encontro marcadíssimo. Beleza? Stephanie. E aí, vocês têm mais alguma pergunta sobre o Prof. Pleno? Vocês querem contar alguma situação que aconteceu com você também, que te fez repensar, que te fez bagunçar um pouquinho, né? Ok, Glaucia? Não, Glaucia, pelo Zoom. Confirmadíssimo. Tudo bem? Deu pra entender tudo que a gente falou hoje? Gente, foi incrível. Eu sempre me animo muito a estar aqui com vocês. E eu já vou colocar... Olha, quando terminar aqui, a gente vai lá pro IGTV, tá bom? E você vai dizer o que foi que mais lhe marcou lá no comentário no IGTV, tá? Você vai dizer o que foi que mais te marcou, né? O que foi que mais ficou pra você, né? O que foi que você entendeu sobre a nossa conversa de hoje, sobre o nosso conteúdo de hoje. Então, assim que terminar aqui, a gente vai colocar no IGTV e você vai dizer o que foi que ficou pra você. Beleza? Entendido? Posso contar com vocês. E eu também, assim que terminar, vou colocar... Rita, você me faz melhor a cada dia com suas dicas. Muito obrigado, Rita. Eu fico muito feliz, gente, em saber que eu posso... Mônica, você tem material em PDF? Tenho, sim. Eu vou colocar também aqui nos stories caixinhas de perguntas, tá bom? Para que vocês possam sugerir, né? Possam colocar dúvidas de vocês, possam colocar algo que te impeça de chegar onde você quer, né? Algum obstáculo que está te impedindo e você pode colocar aqui porque aí a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Então, toda terça e quinta às 8 horas nós temos encontro marcado. Vou agora lá no IGTV, tá? Colocar nossa live de hoje e vocês vão colocar o que foi que mais ficou marcado, né, pra você. O que foi que ficou mais forte pra você na live de hoje. Valentina, meu amor, tudo bem? E é isso, gente. Então, essa foi a nossa live, nosso conteúdo de hoje. Amei estar aqui com vocês, tá bom? Eu adorei mesmo. Terça e quinta, encontro marcado, certo? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até mais.